Olá pessoal, começo mais uma vez agradecendo a todos aqueles que estão assistindo as nossas videoaulas do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Agradeço também aqueles que se inscreveram e aqueles que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, vocês estão nos ajudando a fazer o canal. Aqueles que fizeram a prova do Enem, quero pedir que escrevam para dizer como se saíram na prova, quais foram as dificuldades, se as nossas videoaulas ajudaram vocês. É importante eu saber disso. Quanto mais vocês nos informarem disso, melhor nós poderemos aperfeiçoar o nosso canal. Nessa aula vamos dar uma continuidade ao assunto de figuras de linguagem, ou seja, as diversas formas de se expressar uma ideia diferentemente do sentido real, provocando uma diversidade de efeitos. Na aula passada nós falamos das figuras de sintaxe. Nessa aula vamos falar sobre as figuras de pensamento. A primeira figura de pensamento que nós vamos abordar nessa aula é a hipérbole. A hipérbole consiste no uso de um exagero para dar uma ideia de intensificação, como nas frases: chorei rios de lágrimas, espero por isso há milênios. Uma hipérbole que muita gente não percebe é uma frase do tipo: todo mundo sabe o quanto eu te amo. É hipérbole por quê? Porque se fosse todo mundo, será que é mesmo todo mundo que sabe disso? Claro que não, né? A outra figura de pensamento que nós vamos abordar é a antítese. A antítese consiste em colocar duas ideias opostas para dar uma ideia de contraste, como na música do Tunai, porque o amor e o ódio se irmanam na fogueira das paixões. Outra figura, a ironia, que consiste em se dizer uma ideia oposta à realidade, uma maneira assim de se caçoar. Por exemplo, na frase: aquele zagueiro é mesmo brilhante. No jogo passado, parecia um goleiro agarrando com a mão. Outra figura, o eufemismo, que consiste em expressar uma ideia de uma maneira mais amena do que a realidade. Como na frase: ele dorme o sono eterno, querendo dizer, ele morreu. Outra figura de pensamento é a gradação. A gradação consiste em expressar uma ideia de forma progressiva, ou para mais ou para menos, dando uma ideia de intensificação. Por exemplo, escrevi minha letra, minha palavra, minha frase, meu parágrafo. Agora, se nós fizermos uma gradação para menos, poderíamos dar como exemplo a frase: senti tua falta como uma punhalada, uma ferida, uma cicatriz, e hoje nada sinto por você. E para terminar as figuras de pensamento, a prosopopeia ou personificação consiste em dar atributos humanos a objetos inanimados ou a animais. Como por exemplo na frase: a lua olhava com inveja o casal de namorados. Afinal de contas, lua não olha nem tem inveja. Ou na frase: as máquinas odeiam o homem. Nessa aula, nós abordamos as figuras de pensamento. Na próxima aula, vamos encerrar o assunto de figuras de linguagem falando das figuras de fonética. Torno a pedir que vocês me escrevam dizendo como se saíram na prova do Enem. E aguardem a próxima aula.